Olá, seres humanos e inteligências artificiais que estão nos ouvindo. Bem-vindos ao podcast do AI Marketing Brasil, que traz as principais tendências de inteligência artificial para profissionais e gerentes de marketing. Eu sou o Leandro Scalici, CEO, ser humano e fundador do Rank My App. E eu sou a Juliana Assunção, sócia fundadora aqui também do Rank My App, e nós somos os anfitriões aqui desse podcast que está saindo com episódios semanais, falando sobre novidades de inteligências artificiais, novas ferramentas, destinado aí para lideranças e gestores e gestoras de marketing. Esse é o nosso 5º episódio, então já temos aí bastante novidades que já falamos nas 4 últimas semanas. E nesse 5º a gente já está até continuando algumas outras novidades e rumores que falamos aí nos episódios anteriores. Então, se você não assistiu, ouve os primeiros episódios, convido a todos a seguir a gente aí no Spotify e no YouTube também, que a gente grava o vídeo para quem prefere assistir. E, bom, sem mais delongas, a gente está com bastante coisas interessantes aqui nesse episódio. Acho que a cada semana que passa a gente tem novidades cada vez mais próximas de um futuro que a gente não imaginava que seria tão rápido, né? E recentemente tem saído vários artigos, estudos interessantes, e teve um artigo bem interessante do Ethan Mollick, né, Leandro, que você vai comentar alguns pontos que você achou interessante? Exato. O Ethan Mollick, eu já citei ele aqui umas 2 vezes. Ele é um dos autores daquele artigo de Harvard, que é um dos principais sobre o uso de AI nas empresas. Ele fala muito sobre isso, e ele fez um artigo que em inglês é Reshaping the Tree, Rebuilding Organizations for AI, que é reconstruir a sua empresa, a organização, né, para um contexto atual de inteligência artificial. E ele traz um contexto bem interessante, que é o contexto histórico aqui sobre o design organizacional, né? Aquele que a gente está acostumado a ver das empresas, que a gente tem um modelinho de áreas, sub-áreas, de diretorias, né? E acima ali o CEO. Isso foi inventado, Ju, em 1855, sabia? Porque lá nos Estados Unidos tinha a questão da ferrovia, e aí eles não sabiam como organizar a empresa, porque tinha vários, né, lugares diferentes, várias funções diferentes, e aí eles desenvolveram esse design organizacional. É bem antigo, né? Claro que isso foi evoluindo, e evoluiu aí com o Henry Ford. Quem estudou administração ou gosta, sabe muito bem. Mas ele traz ali uma questão de que essas inovações que estão surgindo agora, a inteligência artificial, ela vai impactar as empresas, e a gente precisa começar a pensar realmente como que a AI vai impactar as empresas, né? Porque as pessoas vão começar a usar, né? Eu não sei se ou com aprovação ou sem aprovação, mas o fato é que as pessoas começam a utilizar, né? Você mesmo já começou a utilizar dentro da Rank My App e também a aplicar em algumas áreas, né, Ju? Sim, sim. E eu acho que como qualquer outra evolução cultural mesmo, dentro das organizações, acaba existindo essa questão que a cultura ela vai se atualizando de acordo com a evolução comportamental, que acaba sendo um grupo, se você for ver, né? E essas atualizações, eu acho que a atualização comportamental vai fazer uma diferença na estrutura, no sentido também processual, né? A forma como as equipes, as estruturas das empresas lidam com processos, documentação, repetição de tarefas e assim por diante, né? Acho que vai existir um redesign, um redesenho dos processos por conta dessas ferramentas e como as pessoas estão utilizando as ferramentas IA. É verdade. O Ethan, ele fala que essas ferramentas elas vão ser usadas caso a empresa queira ou caso não. As pessoas começam a utilizar sem precisar da aprovação e às vezes até sem falar para a empresa. Então, é importante que a empresa tome a frente e comece a adotar a inteligência artificial. A Wharton, que é uma escola, né, uma faculdade muito famosa dos Estados Unidos, começou a fazer isso e colocar os LLMs como parte dos processos. E aí tem alguns exemplos aqui bem legais. O CTO, ele desenvolveu uma AI que ela já gera automaticamente a documentação
do código deles. Então, a gente sabe que para quem desenvolve código, um dos pontos bem importantes é documentar para, né, se entra alguém novo, precisa ler o código, entender o que está acontecendo ali, ou se o código precisa ser reescrito. E isso hoje já é feito por AI lá. E outros pontos que eles usaram a inteligência artificial são, né, a parte de desenho, codificação, geração de ideias, tradução de e-mails para o suporte internacional, atualização de HTML e elaboração de material de marketing. Todas essas áreas já começaram a implementar, né, a inteligência artificial lá dentro. Então, assim, ele traz muito esse exemplo da Wharton de como eles já tomaram a frente e começaram a repensar todos os processos da empresa com inteligência artificial. E isso, para nós, como líderes, como gestores, é bem interessante, para a gente começar a repensar, né, como que a gente vai fazer cada um dos nossos processos, reestruturar a nossa empresa com inteligência artificial, que pode trazer muitos benefícios, né? E faz até sentido na questão da posição de gestão, né? A gente fala aqui bastante de profissionais de marketing, mas acho que dá para estender aí para qualquer profissional de qualquer área, né? Você falou aí de tecnologia também. E é muito importante também que existe esse compartilhamento dessas ferramentas dentro das equipes, justamente para não ter um problema de que só uma empresa, uma equipe, aliás, esteja usando a ferramenta, que seja algo muito específico, e até para você não interferir negativamente na cultura da empresa quando você coloca uma implementação de uma ferramenta nova, né? É verdade. Um dos benefícios aqui que ele cita também é que eles usaram a inteligência artificial para compilar e organizar as reuniões, né? E aí isso reduziu a duração das reuniões. Eu acho isso bem interessante, porque as pessoas elas se concentravam mais na geração de ideias, na tomada de decisões, e não ali em ficar anotando, né? A gente já adotou isso internamente também, a gente já tem os note takers aqui que ficam escutando as reuniões e não tem mais aquela pessoa que tem que fazer a ata, né? A gente sempre votava, né? Quem vai fazer a ata agora? E ficava aquela pessoa que brava para alguém fazer a ata, e aquela pessoa acabava não conseguindo, né, participar muito da discussão, ou às vezes a pessoa ficava ali no final não anotava 100%, porque, né, o ser humano ele não consegue ficar prestando atenção ali 100% do tempo, né? Então isso é um ponto bem positivo também. Inclusive, recomendo uma das ferramentas que a gente testou aqui na nossa própria empresa, que é a Fireflies. E além dela fazer a transcrição, ela também faz dois outros tipos de resumos. Um com os principais pontos que foram falados durante a reunião, o que eu achei excelente, muito legal. E um outro resumo, que também só está no plano mais premium da ferramenta, que ele mostra sugestões de próximos passos baseados no que foi falado na reunião. Excelente, eu achei muito bom. Então, principalmente para reuniões mais estratégicas, em que são faladas muitas informações em curto espaço de tempo, recomendo bastante para testarem. Muito bom, Joey. A gente também vai trazer agora informações no segundo tópico, que é da Retooled State of AI 2023. É um relatório bem interessante dessa empresa que chama Retool, retool.com. Eles fizeram uma pesquisa com 1.578 profissionais de tecnologia, a maioria de pequenas empresas. Então, são desenvolvedores aí que realmente codam e usam inteligência artificial. Achei bem interessante aqui os resultados. Eles trazem um pouco sobre a adoção da inteligência artificial. 80% das empresas já têm planos para implementar a inteligência artificial e 50% já estão em desenvolvimento com inteligência artificial. Então, é bastante gente mesmo. Sobre os modelos, né, a gente falou aqui no episódio passado sobre os LLMs, ou os Foundational Models, como algumas pessoas chamam. Eles listaram aqui os mais utilizados. O GPT-4, ele ficou em primeiro lugar, com 38%. O GPT 3.5 ficou com 31%. O GPT-3 com 10%. Eu nem sei mais quem usa o GPT-3, o 3.5 já é gratuito, né? Acho que talvez tenha tido alguma confusão aqui. Depois desses três modelos que são da OpenAI, vem o outro que tem com 3,6%, só que é o Llama 2 do Meta. Como esse é open source, faz sentido aí ele ser um dos mais utilizados pelos desenvolvedores. E aí todos os outros, né? O Claudião, que a gente falou, o Palm, o Lambda, todos os outros têm menos de 1% do uso.
fica ali entre 0,5% a 0,8%. Então, que realmente mostra que o market share está praticamente dominado aqui, né? Mais de 90% hoje com a OpenAI. Agora, falando de ferramentas que eles utilizam, as duas mais utilizadas foram o GitHub Copilot, que é uma ferramenta que ajuda os desenvolvedores a desenvolverem usando a inteligência artificial para ajudar, e o Grammarly, né, que a gente já falou aqui, é uma ferramenta muito boa para te ajudar aí a corrigir seus e-mails, seus textos como um todo, né? Eles fizeram algumas outras perguntinhas aqui, perguntaram, né, percepções gerais sobre a inteligência artificial, e eles disseram que ela é vista como crucial, mas levemente supervalorizada. Bom, vamos ver os próximos passos, né? E eu achei bem interessante também os desafios. Eles trouxeram alguns desafios. O primeiro lugar ficou a precisão do modelo, com 39%. O segundo, segurança de dados, com 33%. Informações falsas, com 28%. Os custos, com 27%. E a engenharia de prompts, com 21%, que são os principais desafios que eles encontram hoje no desenvolvimento de AI. Eu concordo com todos aqui. São grandes desafios mesmo, né? E eles falam aqui sobre os principais usos hoje internos, cases que eles estão utilizando, né? Vamos lembrar que são desenvolvedores, então o número 1 é criar código, o segundo é ter uma base de conhecimentos e poder buscar nessa base de conhecimentos internas, geração de texto, né? Criação de texto, o debugging, né? Que é checar o código se ele está correto, análise de dados, e depois um chatbot de suporte. Aí tem mais um monte de coisa que eles usam. Bem interessante aí essa pesquisa deles, né? Bem legal. E até esse ponto que é dos principais desafios está muito conectado com o que a gente falou no último episódio, né? Falamos bastante sobre alucinações, escolhas, né, que o GPT tem feito. E como diz bastante, é um desafio, estamos passando por esse desafio nesse momento e vamos ver como que serão as próximas atualizações, não só do ChatGPT, mas de outras ferramentas também, né? Isso a gente está vendo como um certo padrão, vamos dizer assim. E você falou do Grammarly, é uma das minhas ferramentas favoritas. Eu acho que eu falei também sobre isso no meu segundo episódio. Eles já eram uma ferramenta muito boa e eles implementaram AI, estão fazendo atualizações quase que semanais, assim, tá excelente. Para quem trabalha muito aí com outros idiomas, eu recomendo bastante mesmo. E ainda nessa onda de várias outras ferramentas acontecendo com atualizações muito rápidas, né? Tem aí o GraphCast, de previsão de tempo. Essa eu achei super interessante. Como que ela é? Bom, essa aqui eu também achei muito interessante, porque a gente começa a ver, então, a inteligência artificial tendo impactos na vida real, fora só da parte de tecnologia, né? Porque isso aqui pode impactar diversas realidades do mundo, como até nas plantações, no agro, né? E até quando você quer ir para a praia para saber se vai ter sol no final de semana ou não. Mas o GraphCast ele foi desenvolvido pela Google, pelo DeepMind, que é a parte de estudo de AI do Google, né? E bem interessante que eles utilizaram AI para olhar para as condições meteorológicas, né? 10 dias para frente. E eles desenvolveram o GraphCast. O GraphCast, então, eles querem que seja o mais novo modelo padrão de previsão do tempo. O modelo mais utilizado hoje chama HRES, e o GraphCast ele superou o HRES em 90% das previsões e das variáveis, né? Na verdade, aqui para os 10 próximos dias, superou em 99,7% o modelo anterior. Então, a gente pode pensar que isso pode ser bem interessante, né? Um impacto muito grande. E isso é interessante da gente começar a ver a AI cada vez mais se tornar uma realidade em produtos do dia a dia, né? Com certeza isso aí vai ser utilizado aí por sites de previsão ou sites que vendem informação aí para quem precisa disso para realmente gerar alguma informação bem acurada, né? Por exemplo, alguém de plantação que precisa saber, né, qual o melhor momento para ele plantar, qual o melhor momento ali para talvez proteger ali a plantação e tudo mais, né?
e abre um leque enorme de possibilidades para o potencial que a inteligência artificial pode fazer para ajudar no momento de muitas mudanças climáticas, essa incerteza climática, que é algo que ainda é uma ciência mais nova, né, vamos dizer assim. Acho que esse tópico provavelmente vamos falar mais vezes nos próximos anos. Vamos ver como que serão os próximos capítulos. Achei também muito legal, e esse eu acho que foi um dos primeiros episódios que a gente não começou falando da OpenAI, né? Últimas semanas a gente falou muito dos rumores, modificações, né? Até tanto da questão da gestão executiva, quanto das atualizações que a OpenAI tem feito com o ChatGPT. E nessa semana teve aí um vídeo novo falando sobre The Busy Person's Intro to LLMs. Fala um pouco sobre esse vídeo, Leandro. Esse vídeo é muito interessante, ele é do Andrej Karpathy, né? Então, assim, ele é o guia ali introdutório, né? Para quem não tem muito tempo para estudar no detalhe, sobre LLMs. Então, ele é bem interessante como um todo para você entender como os LLMs funcionam, mas o que eu destaquei aqui são alguns conceitos que eu gostei muito e eu acho que eles são muito mal explicados e falados na mídia em todo, né? Um dos pontos que o Karpathy falou é que LLMs não são chatbots. Essa frase, para mim, tem que ser impressa aí, e toda vez que eu vejo alguém falar assim, o ChatGPT, ele chama chat, né? Então a galera confunde o ChatGPT, o chatbot da OpenAI. Cara, chat não é um chatbot, ele fala que é muito mais um sistema operacional do que um chatbot, e isso faz muito mais sentido realmente, né? Porque talvez no comecinho ele tenha sido chamado chat porque ele só mexia com texto, né? Mas agora ele faz muito mais coisas, então ele fala que ele já é um sistema operacional. E ele usa diferentes mídias e ferramentas digitais para resolver problemas. Ele está muito mais semelhante aí de como os humanos operam do que só um chatbot. E o mais interessante é que ele fala também sobre as capacidades futuras que ele prevê dos LLMs. O Karpathy, ele trabalha na OpenAI. Então, se você tem alguém daquela empresa falando que provavelmente vão ser essas capacidades futuras, significa que eles já devem estar trabalhando nisso ou devem ter roadmaps para tudo isso na OpenAI. Então, alguns pontos bem interessantes. Ele falou que em breve os LLMs vão ter mais conhecimento do que qualquer humano sobre qualquer assunto. Então, é bem interessante isso. Segundo lugar, a capacidade de navegar na internet, isso já virou uma realidade. Usar software para completar tarefas. Então, realmente, fazer tarefas, a gente vê um pouco disso, né, com as conexões agora do ChatGPT com, né, o Spotify, o Gmail, o Zapier, que ele já começa a se conectar, mas aí ele diz aqui que o LLM vai começar a fazer tarefas, né, e completar, auto-aperfeiçoar-se. Essa aqui é bem louca, né? Ou seja, ele vai começar a melhorar sozinho e compreender / gerar texto, imagens, vídeo e áudio. E aí ele destaca que vai ser mais importante também os LLMs pensarem profundamente em problemas difíceis por um tempo mais longo, em vez de fazerem julgamentos rápidos. Aí você vai lembrar que a gente falou disso no episódio passado, que, né, há rumores de que o Q-Star pode ser uma evolução dessa, né, que eles falaram para o ChatGPT pensar melhor nos assuntos e ele passou a trazer resultados muito melhores, até 1000 vezes melhores. Então, pode ser que isso aqui também seja uma pista. E um ponto aqui bem interessante, ele falou que no futuro os LLMs vão se comunicar, eles vão falar entre si, eles vão colaborar, eles vão interagir. Então, isso é muito doido de pensar, né, que o ChatGPT vai falar com o Claudião, que vai falar com o Anthropic, que vai falar o que você tem aí de informação que eu não tenho, me puxa aqui um dado que eu não tenho, me resolve essa parte que você é um especialista. Eu não sei o que a gente vai fazer nessa história, né, Ju? Talvez a gente só vai ficar assistindo aí os LLMs se comunicarem e resolvendo as coisas, né? Agora, essa semana, inclusive, eu comecei a utilizar um módulo diferente da Perplexity, né? Quem está ouvindo aí os nossos episódios anteriores sabe que eu sou bastante entusiasta da Perplexity e você consegue, no plano gratuito, utilizar apenas ela, e no pago você consegue ativar o Copilot ou o ChatGPT-4. Então, não sei se pode ser também aí um tipo de conexão, né?
Mas eu acho interessante. E se eu bem me lembro, eu acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, a gente comentou de outras ferramentas. Enfim, eu acho que tem várias ferramentas que estão começando a se aperfeiçoar também nesse sentido. E a Goblins, que ela é um conjunto de várias pequenas ferramentas que resolvem pequenas coisas, né? Uma delas usa a inteligência artificial generativa para criar to-dos mais relevantes de acordo com o que você precisa. E agora dá para você ativar também o chat GPT-4 conectado com isso, que ele reescreve os seus to-dos. Então, enfim, eu acho que essas conexões podem se tornar outras coisas mais interessantes daqui a frente. Fiquei curiosa também essa conexão. Vamos ver. E essa questão da ponderação também foi no episódio anterior também, quem quiser reouvir, né? A gente falou bastante sobre essa reflexão mais complexa que está acontecendo, que pode acontecer, né, com o chat GPT e porventura dos outros também. E para não sair também de todas as vezes, eu acho que de todos os episódios, toda semana sai alguma novidade ou alguma ferramenta nova que a gente comenta aqui. Eu acho que não teve nenhum episódio que a gente não teve isso. E agora a gente tem que falar, obviamente, da Amazon. Acho que a gente falou 1 ou 2 vezes só da Amazon e finalmente lançaram assistente novo da Amazon. Como que é esse assistente, Leandro? O assistente da Amazon é o Q, né? Em inglês o Q, só, Q maiúsculo, seria aí, né, um LLM da Amazon que eles estão lançando, mas não é voltado aí para o público B2C, é B2B, né? Para empresas. Achei bem interessante esse posicionamento deles, né? Justamente, talvez focado ali na área de cloud da Amazon, que já tem muitas empresas dentro ali do AWS, né? Então, assim, o Q, ele é um assistente voltado para empresas, para concorrer aí provavelmente com a Microsoft, né, nessa questão do Copilot, por exemplo. O foco principal é segurança e privacidade, então você consegue colocar todas as informações da sua empresa dentro do Q, e você poder configurar, né, o tipo de acesso. Então, cada área da empresa ter acesso a um tipo de informação, ter uma permissão e conseguir usar esses dados com inteligência artificial. Então, assim, você integraria o seu Gmail, Discord, Slack, Google Drive ou as informações ali da Microsoft que você use, tudo aí no Q. E você poderia, né, ativar diversos modelos, né? Porque aí funcionaria meio como hoje funciona mesmo a cloud da Amazon, que você pode ativar, né, o Anthropic, o Meta, né, com os LLMs deles ali, né, o Llama, o Anthropic é o cloud, que o Anthropic recebeu um baita do investimento da Amazon, ela é uma grande acionista dessa empresa, né? Eles lançaram o Q aí custando $20 por usuário por mês. E, assim, sempre parece que para os Estados Unidos é algo muito barato, né? E, claro, quando a gente vai traduzir aqui por usuário por mês, no Brasil, cada uma dessas ferramentas acaba ficando muito mais custoso para as empresas, principalmente se você quiser assinar várias, né? Então, eu acho que isso traz uma complexidade aqui, porque, claro, é uma guerra aqui entre a Amazon, Microsoft e Google, principalmente, né? Google não lançou aí nada parecido, mas a Microsoft já lançou o Copilot e a Amazon vem com esse agora. Então, obviamente, você vai ter que escolher a que for a melhor ou a que estiver mais adaptada ao seu modelo da empresa, né? Se você já usa tudo do Google, seria muito melhor que o Google lançasse algo bom para você poder usar, né? Mas se você já usa, por exemplo, Microsoft, provavelmente eles seriam a melhor opção. Lembrando que a OpenAI é investida pela Microsoft e é exclusivamente revendida pela Microsoft, né? Então, olha só, a Amazon, que tem a AWS aqui, que tem agora o Q, não pode colocar a tecnologia do ChatGPT aqui dentro. Muito louco, né? Bom, e é isso. Então, acho que tem bastante oportunidade aqui para a Amazon tomar um pouco do mercado. Essa guerra que vai acontecer aí no lado enterprise entre Amazon, Microsoft e Google, que já é muito forte dentro do cloud e agora segue mais forte ainda em AI, né? E eu me pergunto se esse tipo de inovação, de atualização, vamos dizer assim, da inteligência artificial começa a substituir
algumas ferramentas e plataformas que a gente já conhece no meio corporativo. Você estava falando, eu estava pensando que isso pode mudar completamente a forma como a gente trata intranets, por exemplo, até workspaces internos e tudo mais, principalmente se a gente começar a tratar LLMs como sistemas operacionais. Então, eu acho que para o meio corporativo ainda vamos ver várias mudanças, eu diria, principalmente vindo aí de grandes empresas e como elas vão se utilizar disso. Acho que tem bastante coisa interessante. E lembrando também que a Amazon, se a gente está falando aqui bastante de ferramentas, LLMs, enfim, mas de certa forma ela já está aí há mais de uma década, talvez duas, né, no meio de inteligência artificial. Então ele já tem várias evoluções nesse sentido, então acho que a briga aí vai ser de gigantes em relação a isso, para dizer aí a briga dos dados dentro disso, né? Vamos ver como que vai ser. E eu acho que não tem como a gente não voltar a falar da OpenAI, falamos aqui da Amazon, acho que vai ter essa briga de gigantes. Eu ainda me pergunto como que a OpenAI vai se posicionar dentro de tudo isso, que eu acho que dentro disso, dentro da Microsoft ou não sei. A gente ainda não está vendo um chat GPT Enterprise ou alguma coisa nesse sentido, né? Estou bastante curiosa aí nesse sentido. Mas, enfim, parece que foi publicado um e-mail aí de um funcionário, né, nesse ano. Como que aconteceu isso? Acho que de rumores, toda semana a gente tem da OpenAI. Fala dessa semana, Leandro. Exato, vamos aqui para a fofoca do dia, né? Parece que metade dos assuntos aqui de AI geralmente são fofoca e metade realmente é coisa nova, lançamento novo, né? OpenAI, né? Fofoca da OpenAI. O pessoal gosta demais, cada um tem aí o Léo Dias que merece, né? Agora sou eu falando de fofocas da OpenAI. Mas, cara, esse aqui foi um e-mail que vazaram de dentro da OpenAI e basicamente é alguém lá da OpenAI dizendo que todos os LLMs são praticamente a mesma coisa ou vão chegar no mesmo lugar, são indiferentes. Que os modelos, no final, o mais importante são os dados. Quem tiver mais dado ali vai vencer. Então, assim, eu acho que é um tipo de fofoca que eu não sei se dá muito para acreditar, porque se isso fosse verdade, a gente estaria vendo as outras empresas chegando mais rápido, mais perto da OpenAI, né? A gente vê que a Google, por exemplo, provavelmente tem muito mais dado do que a OpenAI, dado que, né, as pessoas falam muito sobre você entregar o seu dado para essas empresas, né? E a gente está aí usando, por exemplo, Gmail ou Google e todas essas informações estão indo para a Google ou para a empresa que você esteja usando, né? E eles não chegaram a lançar nada parecido com a OpenAI. Então, pode ser verdade, pode não ser. O que eu achei mais engraçado aqui é que isso saiu num tweet e aí o próprio Elon Musk comentou, e aí ele comentou, né? Ele retweetou, tweetou em cima, né, comentou ali escrevendo Data is the spice. Aí a pimentinha do AI, né? O brincalhão do Elon Musk. Aí vamos ver se ele vai conseguir colocar esses spice lá no Grok dele, né? É verdade, acho que já tem alguns episódios que a gente não comenta do Grok, inclusive, né? Realmente. E vamos mudar de assunto agora, Ju. Você gosta de Doritos? Eu gosto, bastante. E você gosta quando uma pessoa tá comendo Doritos do seu lado e fica fazendo aquele barulho, assim? Olha, principalmente quando eu não tô perto dessa pessoa e eu tô ouvindo. Eu fico muito nervosa. Nossa Senhora. Pois é, isso aí irrita demais, né? E o Doritos lançou aí uma tecnologia de inteligência artificial, que aí para mim é o mais importante aqui desse episódio, a Doritos Silent. O que é a Doritos Silent? Uma tecnologia de inteligência artificial que cancela o ruído de você comendo o Doritos. E para que serve isso, né? Para quando você está no seu computador usando aí um headset e aí você está mastigando, e aí isso é muito para gamers online, as pessoas reclamavam que você ficava comendo um Doritos enquanto jogava e as outras pessoas ficavam, pô, você tá comendo Doritos, aí não coma. E aí a Doritos lançou então uma inteligência artificial e agora você pode jogar o seu joguinho e comer Doritos há muito tempo. Eu acho que é para isso que a inteligência artificial surgiu aí, para a evolução da humanidade. E é muito legal, porque para conseguir fazer isso, precisa de dados para a tecnologia conseguir identificar que a pessoa está mastigando e tudo mais. Para quem joga online, sabe que não é tão
tão simples você saber se a pessoa realmente está mastigando, o que é esse barulho. Então eu fico só imaginando quais são os dados que estão na base dessa tecnologia para eles conseguirem desenvolver isso. Gente, sensacional. Muito legal. Aqui, ó, dados. Eles analisaram 5.000 diferentes sons de mastigação para remover aí os ruídos. Isso aí é inteligência artificial aí no seu auge. Eu acho que é sensacional, assim, esse tipo de coisa, e entra muito em modelos de negócios, né, que a gente está bastante acostumado com isso, com ferramentas específicas para resolver problemas muito específicos, né? O próprio Grammarly, ele começou como isso, que era para corrigir erros gramaticais, era só para isso, e hoje em dia aí tem uma ferramenta que é um leque de várias outras atualizações, né? Eu acho super legal essas ferramentas, assim. Eu sou muito entusiasta da Goblins, que é o que eu falei um pouquinho antes, que ela junta várias ferramentas que só resolvem uma coisinha do seu dia, né? Essa é sensacional, gostei muito mais do nome, Dorito Silent. Muito bom, muito bom. E eu acho que é muito interessante também quando a gente fala de inteligência artificial, da gente ver os dois lados, né? Que tem muitas tecnologias que estão vindo para resolver problemas pequenos, alguns até que a gente nem sabe se que era realmente um problema como esse de sons de mastigação, mas também está acontecendo muitas evoluções em situações de segurança de dados. A gente falou também, acho que no segundo episódio, e o conjunto dessas evoluções tem sido tratada na mídia como Dark AI, que são ferramentas aí justamente para quebrar essa segurança, né? Então, a cibersegurança e tudo mais. E, no geral, o comércio desse tipo de coisa é o que a gente chama normalmente de underground economy, ou economia alternativa, vamos dizer assim. E, mais recentemente, a gente tem falado de muitas novas LLMs acontecendo, e algumas delas estão começando a ser comercializadas para fins maliciosos. Então, acho que toda essa guerra, a gente falou aí de Amazon, Microsoft e Google, existe também nessa economia alternativa essa guerra de GPTs maliciosos, vamos dizer assim, entre aspas, que não é só GPT, né? E isso já está sendo comercializado, já é uma realidade. Então, em fóruns, nesse sentido, já está começando, e um dos principais desafios, assim como você disse no início, né, desafios que tem aí dos GPT, especialmente para fins corporativos, os desafios que estão nessa economia alternativa, é fugir da moderação que existe já em outros LLMs. Os mais conhecidos que têm uma moderação um pouco maior é o Bard e o Claude, né, ou como você está chamando aí, Claudião. Vamos ver como que vai acontecer isso. Uma das grandes opiniões que eu tenho é que isso vai acelerar também atualizações na segurança cibernética de grandes empresas. Então, hoje em dia, existe aí toda uma estrutura, todo um mercado disso, e que possivelmente também vai precisar se beneficiar da inteligência artificial para se acelerar nessas atualizações. De um lado, começa os ataques mais maliciosos e a proteção que também precisa ser tão rápida quanto é isso. E eu acho que essa rapidez aí vai ditar muitas coisas no mercado também, né? Ferramentas que estão saindo toda semana, audiovisual, acho que é o que mais está aparecendo, se utilizar para escalar comércios ilegais, enfim, assim por diante. Então, vamos ficar atentos também sobre essas atualizações, porque eu acho que vai fazer bastante, mudar bastante o rumo, ou fazer um rumo bem específico, principalmente para uso corporativo. Tenho curiosidade como que vai ser isso, mas, honestamente, não sei o que você acha, Leandro, acho que ainda tem um caminho muito longo ainda para se percorrer. Talvez anos, vamos dizer assim. E saindo dessa visão de sociedade que já deixa a gente praticamente aí preocupado aí, até quase sem dormir, pensando em tudo isso que pode acontecer, pensando como líderes aí, né, e gestores, a gente tem que pensar nisso, em questão de cibersegurança, em questão de ter aí políticas internas sobre a utilização de AI, políticas de segurança internas, e conecta com o primeiro assunto que a gente falou aqui, né, que é reestruturar a nossa empresa pensando nessa nova realidade, né, pensando que os nossos processos precisam estar adaptados para essa nova realidade, e também conecta com o segundo que a gente falou sobre, muitas vezes os usuários eles começam a utilizar sem a autorização da empresa, então assim, a gente precisa
avançar nisso. A gente, como gestor, precisa estudar, precisa entender o que está acontecendo para a gente se posicionar e não ser pego aí de surpresa nas nossas empresas. Então, a gente precisa estar à frente e a melhor forma é estudar, desenvolver aí diretrizes internas e estar preparado para tudo isso. E nós esperamos que esse episódio também ajude aí nesse conhecimento que estamos compartilhando, assim como os episódios anteriores e os próximos que estão a vir toda semana. Vamos ficar por aqui, bastante novidade, e aguardo todos os ouvintes e os nossos espectadores na próxima semana com mais novidades no AI Marketing Brasil Cast. Muito obrigada por mais um episódio, Leandro. Até a próxima, valeu! Valeu, gente!